Se você não consegue mais pensar sem o auxílio de uma máquina, sem o auxílio de um script, sem o auxílio de um prompt, talvez algo esteja acontecendo com seu cérebro que deva chamar sua atenção. Veja só que interessante esse estudo de um professor chamado Eric Soule, do MIT, que foi publicado agora em junho de 2026, então bem recente, que ele traz um conceito que ele nomeia no estudo AI Gravity, ou em português, a gravidade da inteligência artificial. Basicamente, o que ele quer dizer é que existe uma pressão constante por uso da tecnologia, por conhecer a tecnologia, seja dentro da empresa ou até mesmo num cunho pessoal, tá todo mundo usando, todo mundo falando e ninguém quer ficar de fora. Só que isso está fazendo muitas pessoas que quanto mais utilizam, mais entendem a ferramenta, acabam terceirizando alguns dos seus processos de pensamento, alguns dos seus processos de tomada de decisão e até mesmo coisas mais simples. Vou dar um exemplo muito pequeno que eu tenho certeza que vai se conectar talvez com muitas pessoas que estão ouvindo. Você recebe aquele e-mail e você precisa responder, conectando alguns fatos. A resposta não é nem tão complexa assim. Não exige uma grande busca por uma documentação, é simplesmente uma resposta. E ao invés de colocar o seu cérebro para funcionar por 1 minuto e 20 segundos, que se levaria para escrever aquela resposta do e-mail, você joga o e-mail que você recebeu na ferramenta de inteligência artificial, você pede uma sugestão de resposta, uma ou duas, a inteligência já conhece o seu ritmo, o seu tom de voz, e você salva ali alguns segundos naquele processo. O problema é que quando você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai, é uma coisa, mas quando você usa para todo tipo de processo, e a máquina acaba virando justamente o seu cérebro auxiliar para tudo, aos poucos, os neurônios que você utilizava, com toda a conexão, a energia mental que você utilizava para atividades como essa, eles param de ser usados. É como qualquer músculo, quando a gente não utiliza um músculo, ele vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. Quando a gente é jovem, aquele músculo ficando mais fraco, ele não fica muito perceptível. Só que ao longo de décadas, o que que acontece? A gente vai pagar um preço lá na frente. E o que esse estudo chama a nossa atenção, o que o professor Eric Soule quer nos fazer refletir, e eu trago esse tópico justamente para provocar a mesma discussão, é o impacto de longo prazo dessa terceirização do processo de pensamento. O e-mail é só um exemplo. Muitas pessoas estão terceirizando para a inteligência artificial todo o seu processo de conhecimento, estuda, né, vai para uma aula e deixa gravando, manda a gravação para a inteligência artificial fazer um resumo, pega esse resumo na hora de estudar para a prova e pede para a inteligência artificial criar bullet points que vão ajudar a estudar para a prova, e chega na prova, até consegue responder, mas uma semana depois não consegue nem mesmo discutir temas básicos referentes àquele assunto. Esse é um problema muito crítico, porque ao longo do tempo, o teu cérebro ele vai entender o que é mais importante e o que é menos importante. A gente já discutiu aqui nesse canal, em alguns episódios, sobre o problema, né, da dopamina fácil e barata que as redes sociais nos entregam. Então a gente abre o feed de notícias, começa a rolar, chega um vídeo, aquele vídeo chama a atenção do nosso cérebro, porque em 15 segundos a gente se sente feliz, triste, emocionado, contente, empolgado, irritado, desperta uma emoção, e o nosso cérebro, por consequência, ativa todo aquele ciclo ali de recompensa rápida. Aí você rola de novo, aquilo acontece em ciclos curtíssimos. O que não acontece, por exemplo, quando você precisa parar por 30 minutos, 1 hora, 2 horas para se debruçar sobre um problema, para se estressar com aquele problema, para até mesmo sentir que você não está encontrando uma solução. Isso acontece muitas vezes quando você está estudando, acontece quando você está tentando entender ou resolver um problema do trabalho, um problema mais complexo do seu dia a dia. Só que a resolução, o caminho que sai entre ter um problema e encontrar a solução, quando você navega esse caminho por você mesmo, você sempre tem um ganho de capital próprio aqui. Nesse caso, o capital seria o capital intelectual. Você aprende algo, você desafia o seu cérebro, você desafia até mesmo o seu modelo de pensar e você envia um sinal importantíssimo para o seu cérebro de que aquilo é importante, de que aquele processo, aquele processo crítico, aquele processo de pensamento e até mesmo aquele estresse controlado nesse caso, porque você está tentando resolver um problema,
é algo que o seu cérebro precisa para, na próxima vez, prepará-lo ou nesse caso, estar preparado para que você consiga passar por ele mais fácil. É por isso que quando a gente estuda um tema no começo, a gente tem aquele momento onde a gente sente que está evoluindo, 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 aí chega num platô e o nosso cérebro começa a ser desafiado. A evolução ela é pequena, mas o nosso cérebro ele continua sendo tão desafiado quanto era lá no início. A gente sente aquele prazer de evoluir. No começo maior, depois quando chega no platô um pouco menor o crescimento, né, pensa em aprender um idioma, no começo a gente aprende um monte, um monte, um monte, um monte, depois chega no nível intermediário e esse platô acontece. Tudo isso, todo esse processo de estresse, o platô, o mecanismo de estudo, o mecanismo de buscar a solução para um problema, tudo isso envia sinais para o seu cérebro que faz ele estar mais preparado para a próxima vez que um problema chega. Mas a gente vive, como eu citei, agora retornando aqui todo esse círculo do estudo do MIT, um momento muito crítico, onde a IA ela acaba ficando tão boa que fica fácil terceirizar o cérebro para ela, fica fácil terceirizar essas atividades, fica fácil terceirizar o pensamento crítico. E o estudo vai citar, né, um outro estudo que o próprio MIT também conduziu, que ficou muito famoso alguns meses atrás, que ele ainda está em revisão de pares, porque tem algumas questões da metodologia sendo criticadas, acho que não é o ponto do vídeo, mas só para deixar claro que, esse é um ponto interessante de você entender sobre o estudo, vai estar citado aqui nas fontes para você procurar depois. Mas era basicamente um estudo envolvendo participantes e fazendo redações. Um grupo, né, utilizando o ChatGPT e outro grupo não. E veja só o número: 83% dos participantes que usaram ChatGPT para escrever a redação não conseguiram citar uma única frase ou conversar por algum tempo sobre o tema que tinham acabado de escrever sobre. Eles terceirizaram a sua cognição. O que que acontece, né? O estudo mostra que a informação chegou, a gente foi a pessoa, nesse caso, foi apenas um instrumento entre pegar a informação, levar para a tela do computador, entregar ao ChatGPT, pegar essa informação, preparar a modelagem final, nesse caso um texto, uma redação, e disponibilizá-la. Não houve processo de pensamento. O ser humano foi um acessório para a máquina fazer o trabalho. E isso é o ponto crítico do chamado estudo do AI Gravity, ou a gravidade da inteligência artificial. E isso é algo que eu quero chamar a sua atenção, fazer uma reflexão com você, sobre todos os processos, todos os momentos que você utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia, seja a nível pessoal ou profissional, o quanto o seu pensamento ainda está ali, o quanto o seu pensamento ainda existe. Em um episódio muito recente, a gente falou sobre AI Sloop, né, mas basicamente o trabalho mal feito com inteligência artificial, onde pessoas simplesmente estão passando o bastão umas para as outras de um trabalho feito por inteligência artificial, onde ninguém consegue explicar mais o que aquilo significa. E aqui nesse estudo, né, ele não fica só no problema, e o Eric ele propõe algumas saídas ou algumas alternativas para pelo menos melhorar todo esse processo. A primeira é de valorizar o atrito, né? Acabamos de falar, o atrito é o processo do estudo, o processo do estresse, o processo que faz a gente evoluir de certa forma, porque tem muitas tarefas que no final das contas seremos nós por nós mesmos, uma negociação, um debate frente a frente, uma entrevista de emprego, e você precisa desses momentos de atrito para, como eu disse, evoluir. O seu cérebro evolui assim como qualquer outro músculo seu, mas ele precisa desse atrito. Segundo, o estudo vai propor que você valorize quem você é sem inteligência artificial. Então você é uma pessoa criativa, seja cada vez mais criativo, né? Utilize a inteligência artificial para expandir alguns pontos da sua criatividade, mas não terceirize a parte que você é tão bom, que é em ter ideias, em colocar a sua criatividade para funcionar. Depois ele vai sugerir também, um reinvestimento do seu tempo, né. Então você tem inteligência artificial talvez automatizando, substituindo você em alguns processos, o que pode ser muito positivo. Veja bem, essa não é uma crítica à tecnologia, pelo contrário, é uma crítica ao modelo de uso dela. E esse reinvestimento do tempo, basicamente quer dizer todo aquele tempo que você consegue salvar, porque a inteligência artificial está te ajudando, que você consiga reinvestir na sua educação ou em ser ainda melhor em outras áreas. E por fim, ele vai sugerir que você utilize a inteligência artificial
Não apenas para colaborar com o seu trabalho, mas também para desafiá-lo. Se você escreve, ao invés de utilizar a inteligência artificial apenas para validar o seu texto, para corrigir a gramática, utilize para procurar ideias que você falhou, ou coisas que não ficaram claras, ou até mesmo para desafiar você mais fortemente, pedindo para mostrar erros, mostrar falhas do seu processo, pontos que você está errado. Para que assim a inteligência artificial não seja apenas um robô concordando com tudo que você diz, de maneira idiota, eu diria, onde a gente tem aquele abastecimento apenas do nosso ego e não da nossa inteligência.